paz do Senhor, igreja. Estamos iniciando mais um estudo da Palavra de Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje estaremos estudando a Epístola Universal de Tiago. Porém, temos aqui em nosso canal, à sua disposição, estudos bíblicos sobre todos os livros do Antigo Testamento, e no Novo Testamento nós temos de Mateus até Tiago, que estaremos estudando agora. A Epístola de Tiago é considerada a escritura mais judaica de todo o Novo Testamento. É um judeu que escreve para judeus. E na sua doutrina, ele não faz menção ao Evangelho, à morte, à vida ou à ressurreição e o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Na verdade, na sua carta ele apenas cita Jesus por 2 vezes. E se não fossem por essas 2 referências, alguns estudiosos sugerem que a Epístola de Tiago deveria fazer parte do cânon do Antigo Testamento e não do Novo. Principalmente por causa da defesa que ele faz da importância das obras, que é uma característica do judaísmo do Antigo Testamento. À nossa frente temos a introdução à Epístola de Tiago. O autor é Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Tradicionalmente, acredita-se que este Tiago seja o meio-irmão de Jesus, e o mesmo teria sido líder na igreja de Jerusalém e era respeitado como coluna da igreja, juntamente com Pedro e João. O destino da carta são os dispersos das 12 tribos de Israel, uma referência aos cristãos judeus que foram espalhados pela perseguição religiosa. O tema da carta é fé e obras. Em outras palavras, as obras devem ser de acordo com a fé que professamos. A data da carta é cerca de 45 a 49 depois de Cristo, o que coloca a carta de Tiago talvez como o primeiro registro do Novo Testamento, concorrendo com a carta de Paulo aos Gálatas. Abaixo temos a estatística da Bíblia de Estudo Dake, que diz que o livro de Tiago é o 59º livro da Bíblia, possui 5 capítulos, 108 versículos, 24 perguntas, 100 versículos de história e 8 profecias. Tiago inicia sua epístola identificando-se como um servo. A nossa visão moderna de servo não reflete o que Tiago queria dizer. Servo aqui é escravo. O que Tiago estava tentando dizer é que ele possuía um dono, ele possuía senhores que mandavam nele. E Tiago identifica os seus donos. Ele diz que é Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo. Tiago, portanto, era propriedade exclusiva de Deus. Tiago é comparado no Antigo Testamento com o profeta Amós, pois ambos lutavam contra as injustiças e também contra as desigualdades sociais. O seu estilo literário é comparado ao livro de Provérbios, porque ele não desenvolve um único tema com começo, meio e fim, mas ele aborda vários assuntos, trazendo muita sabedoria aos seus leitores. Vamos conhecer o livro de Tiago em suas partes. Escrevendo para crentes que estavam sofrendo perseguições, Tiago observa que nenhuma provação da igreja ocorre por acaso.
Deus tem propósito em provar o seu povo, e o propósito de Deus é sempre aperfeiçoar os santos. Por isso, Tiago escreve no versículo 2 dizendo: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias provações. Tiago não estava nos ensinando a ser masoquista, mas Tiago tinha certeza que quando um crente passa pela prova, é por permissão de Deus e ainda conta com a ajuda de Deus. O gozo no meio da provação só pode ser sentido porque o Espírito Santo está conosco. E Tiago diz mais: aquele que persevera e é aprovado na sua provação tem uma grande recompensa. Tiago, capítulo 1 e versículo 12. Feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a coroa da vida que Deus promete aos que o amam. O contexto da epístola de Tiago nos esclarece que existem diferenças entre provação e tentação. O Senhor Deus, ele permite a provação dos crentes no objetivo de lhe fazer crescer. Porém, Deus não tenta ninguém e nem por ninguém pode ser tentado. Então, qual é a origem da tentação? Tiago nos diz: são as nossas próprias concupiscências, ou seja, os nossos desejos carnais é a origem da tentação. O diabo, o tentador, ele utiliza-se dessas nossas fraquezas e nos oferece aquilo que atrai o nosso desejo, trazendo a tentação no objetivo de nos fazer cair e nos afastar de Deus. Ele tentou a Eva e a tirou da presença de Deus. Ele tentou Davi e o tirou da presença de Deus. Aproveitando-se da condição humana do nosso Senhor Jesus, ele também tentou ao Senhor, mas o Senhor nos deu um bom exemplo que através da palavra é possível vencer a tentação. Tiago nos traz essas distinções e eu gostaria de trazê-las em sua tela. A provação vem de Deus, a tentação vem dos nossos desejos e acrescentamos aí uma coluna das consequências que vem de nossas escolhas. A provação manifesta o que temos de melhor, a fé, a paciência e também o caráter. Já a tentação manifesta a nossa carnalidade, inclinações e cobiças. A consequência manifesta a nossa imprudência. A provação visa o aperfeiçoamento dos santos. A tentação visa a queda e o afastamento de Deus. A consequência visa a colheita daquilo que plantamos. A provação revela a boa vontade de Deus para nos fazer crescer. Já a tentação revela a nossa fraqueza e a astúcia do diabo. E a consequência revela as escolhas que fizemos a cada dia. A orientação de Tiago para vencer a prova, para suportar a provação e não colher dolorosas consequências, é o cristão viver mediante as sagradas escrituras, pois o texto diz: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Tiago, capítulo 2 e versículo 22. O relacionamento do cristão com a palavra de Deus deve ser tão intenso que Tiago disse que a palavra de Deus deve ser enxertada em cada um de nós. O enxerto na agricultura, que provavelmente era o exemplo de Tiago, é juntar duas plantas
formando uma única árvore, que produzirão seus frutos. O exemplo de Tiago do enxerto é dizer que nós devemos estar vivendo na palavra, assim como a palavra deve viver dentro de nós. Um enxerto sobrenatural e perfeito. Somente nestas condições de total intimidade com a palavra é que será possível vivermos uma verdadeira religião, como disse Tiago. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: refrear a língua, visitar órfãos e viúva nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Perceba que para Tiago, a religiosidade não tem o conceito negativo e mecanizado do conceito moderno de hoje. Para Tiago, a religiosidade é praticar boas obras, não com o objetivo de tornar-se um salvo, mas já é um salvo e por isso pratica as boas obras. Dessa forma, concluímos que os que verdadeiramente aceitaram a fé em Cristo Jesus possuem uma religião genuína, pois praticam boas obras porque nasceram de novo e possuem a mesma natureza bondosa e generosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Acerca da fé e das obras, Tiago nos traz 3 grandes ensinos que dividiremos com você. Fé e obras. A fé e a convivência. Tiago repreende o tratamento diferenciado pela aparência e pelas condições sociais. Ele está falando aqui que o cristão não deve fazer acepção de pessoas, pois tal atitude é um desprezo à lei real. Amarás a teu próximo como a ti mesmo. Falando agora sobre a fé e atitudes. Tiago ensina que a fé deve ser acompanhada de atitudes. Caso contrário, estará morta em si mesma. Uma fé verdadeiramente viva será demonstrada pelas suas obras em Deus. Falando agora de fé e transformação, Tiago identifica o domínio da língua como fator essencial para a mudança de comportamento. A mudança exterior, citada por Tiago, é o reflexo da transformação interior, que só vai ocorrer mediante a fé. Finalizando a primeira parte do livro de Tiago, vamos agora para a segunda parte. Na segunda parte da epístola de Tiago, somos convidados a viver pela iluminação divina, pela sabedoria de Deus. E para isto, o nosso irmão Tiago nos demonstra uma diferença entre a sabedoria do alto e a sabedoria terrena, que provavelmente estava tendo espaço dentro das congregações. Tiago nos escreve nos afirmando que aquele que é verdadeiramente sábio é identificado não por aquilo que ele fala, mas é identificado pela sua conduta. Vamos conhecer as diferentes sabedorias. As diferentes sabedorias, está no capítulo 3, do 13 ao 17. A sabedoria do alto é a sabedoria do céu, dispensada por Deus aos seus filhos. A sabedoria do alto é pura, pacífica, bondosa e amigável, misericordiosa, produz boas ações, não trata pela aparência e é livre de fingimento. A sabedoria terrena é a sabedoria comum, que pode ser inflamada pela carnalidade e depravação. A sabedoria diabólica
é a sabedoria inspirada por obras demoníacas, muito presente em filmes, desenhos e livros. Tanto a sabedoria terrena como a sabedoria diabólica têm as suas principais características a inveja e o sentimento faccioso, que é a promoção da divisão. Onde reina este tipo de sabedoria, existirá perturbação e obras perversas. Tiago identifica que entre os irmãos estava reinando a peleja, a inveja e a cobiça. Sinais claros de que a sabedoria que estava no meio da igreja era sabedoria terrena e diabólica. E por esta razão, o Senhor não ouvia as suas orações. Somada a isto, Tiago também percebe que havia um certo conformismo, uma certa aceitação com comportamento de adultério dentro da igreja, o que tornava a igreja mais amiga do mundo do que amiga de Deus. Por causa desta situação, o Senhor inspira o nosso irmão Tiago, que clama: o Espírito que habita em vós tem ciúmes. O ciúme de Deus é zelo, e o zelo de Deus é para cuidar da igreja, e o zelo de Deus não permite Deus dividir a sua igreja com o mundo. Por isso Deus chama sua igreja ao arrependimento. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Sinta as vossas misérias, lamentem e chorem. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. O distanciamento de Deus, a soberba, a necessidade de arrependimento e humilhação, que é apontada por Tiago, revela para nós a fragilidade humana. Então Deus, através do seu servo, começa a instruir a sua igreja acerca de como deve ser o comportamento do crente de forma prática no seu dia a dia. O primeiro ensino fala sobre a presunção humana. Tiago diz que aquele que planeja o seu futuro, considerando apenas as suas experiências de vida, e não busca a orientação de Deus e nem a bênção do Senhor, este é chamado de presunçoso, pois confia muito em si mesmo, desprezando o conhecimento de Deus. Tiago então o repreende. Será que o presunçoso sabe pelo menos se haverá vida para ele amanhã? Pois a vida é como um vapor de fumaça, uma hora aparece e daqui a pouco desaparece. Por isso, a orientação bíblica para quem planeja o seu futuro é sempre acrescentar a frase que diz: se o Senhor quiser e se eu viver amanhã, faremos isso ou aquilo. Este é o conselho de Deus. O segundo ensino que é abordado por Tiago fala sobre o pecado da negligência. No capítulo 4, verso 17, aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, peca. Tiago amplia para nós o conceito de pecado, nos informando que fazer o que é errado ou deixar de fazer o que é certo, tudo é pecado. Tiago nos ensina que a verdadeira religião cuida das pessoas e a verdadeira fé trabalha em prol da obra de Deus. Então, meus irmãos, não vamos dar oportunidade para o pecado. Vamos cuidar das pessoas e fazer a obra de Deus, pois quem não faz, peca contra o Senhor.
Tiago também nos ensina acerca da necessidade da paciência, suportando as aflições até que o nosso Senhor volte para nos buscar. Ele nos dá o exemplo do agricultor que planta e precisa aguardar a chuva chegar. Também nos dá exemplo dos profetas que profetizaram e esperaram as suas profecias se cumprirem. E também nos diz da paciência de Jó, que suportou a aflição até chegar à bênção do Senhor. Tiago está nos estimulando a perseverar, esperando o Senhor até que ele volte. O evangelista Lucas disse: levantai as vossas cabeças e olhai para cima, porque a vossa redenção já está próxima. Vamos esperar com um pouco mais de paciência, porque aquele que prometeu que vinha, certamente voltará. Tiago também fala sobre a credibilidade da palavra do crente. A palavra do crente, meu irmão, tem que ser sim, sim e não, não. E o que passa disso, disse Jesus, é de procedência maligna. O crente que precisa jurar pelo céu, por Jesus ou pelos filhos para ter credibilidade, já se revela uma pessoa desonesta. Deus espera que os seus filhos sejam sinceros e verdadeiros, pois isso é o que se espera daqueles que hão de herdar a vida eterna. Dê uma olhada no Salmo de número 15 e o Salmo 24, versículo 3 e 4, e você verá as virtudes de quem vai morar no céu. Entre os vários ensinos que Tiago nos traz ao finalizar a sua carta, eu gostaria de mostrar o seguinte. Ele diz no final dos seus versos: está alguém triste? Vá orar. Está contente? Então cante louvores. Está doente? Então chame os obreiros para orar pela sua cura. Tiago incentiva a igreja a orar uns pelos outros e aos ministros incentiva-os a ungir os irmãos com o óleo da cura e orar pelos doentes. Toda a igreja deve crer que o Senhor é poderoso para responder à oração da igreja. Tiago finaliza sua carta dizendo que devemos nos esforçar para converter aqueles que precisam de conversão. E termina sua carta de forma abrupta. Finaliza sem deixar nenhuma despedida. Porém, deixa para nós um tesouro do conselho de Deus. Que possamos ficar com estas palavras. Meus irmãos, abrindo um parêntese para finalizar a nossa aula, gostaria de comentar sobre uma aparente contradição entre os apóstolos acerca da doutrina da salvação. O apóstolo Paulo nos ensina que a salvação vem exclusivamente mediante a fé. Já Tiago aparentemente nos revela que a salvação é mediante as obras. Porém, o que aparenta ser uma contradição, na verdade é um complemento. Paulo afirma de forma assertiva: a salvação é mediante a fé. E Tiago complementa dizendo que quem aceitou a fé revela isso através das boas obras. Ou seja, quem teve fé para nascer de novo e alcançar a salvação, obrigatoriamente praticará boas obras. Por isso a fé e as obras andam juntos. O apóstolo Paulo concorda tanto com Tiago com relação à fé e às obras, que ele nos diz em Efésios capítulo 2 e versículo 8, primeiro ele declara que a salvação é pela fé, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Aqui se encerra, a salvação é pela fé. No versículo 10 ele diz que as obras são importantes, porque somos feituras suas, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Portanto, tanto para Tiago como para Paulo, a fé e as boas obras devem andar juntos,
entre aqueles que verdadeiramente vão morar no céu. Finalizamos mais uma de nossas aulas. Muito obrigado pela sua audiência e se não for inscrito, inscreva-se. Deixe também o seu comentário, porque é muito importante para o nosso canal. E finalizo usando as palavras de Tiago: se o Senhor quiser e se estivermos vivos, continuaremos a gravar os comentários sobre a Bíblia Sagrada. Até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Meu irmão, muito obrigado a você que permaneceu conosco até o final deste vídeo. Deixe o seu like aqui no nosso canal, faça também um comentário e se você ainda não é um inscrito, inscreva-se no nosso canal e faça parte da nossa história. Acione também o sininho. Dessa forma, o YouTube irá lhe comunicar assim que postarmos um novo vídeo. Você pode ser também um colaborador do nosso canal. Através do nosso Pix, você pode ajudar na manutenção e na qualidade dos nossos vídeos. Seja um colaborador voluntário e Deus o abençoe.